Olá para todos. Eu sou o Crônio Marins e esse é o quarto vídeo da série Mentes Holísticas. E o primeiro em que a gente vai falar das totalidades, né, essas entidades aí um tanto quanto abstratas, difusas, de uma maneira mais concreta para resolver problemas da realidade. Antes disso, eu vou deixar um link aqui de um projeto dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Guarulhos, e eu pude trabalhar no projeto deles com um podcast, uma entrevista sobre holismo, o que já me deixa assim muito contente, né? Mas o fato de poder ter trabalhado com jovens no segundo semestre aí de 2021 foi muito legal, né? Porque você está passando esses conceitos do pensamento holístico e a gente sabe que essa geração que vai de hoje de 15 a 20 e tantos anos, mais as duas próximas gerações, elas vão definir o nosso destino como espécie no planeta. O que a gente tem que fazer, nós que somos um tanto mais experientes, tá? Mais velhos mesmo, né? O que a gente tem que fazer é dar um instrumental, é mostrar para eles alternativas, né? Porque as decisões, muitas das decisões não são mais nossas, vão ser deles. E eu tenho plena confiança que dando para eles o instrumental, as metodologias, eles vão saber escolher, né, com talvez mais pertinência do que nós soubemos. Pois bem, indo ao assunto de hoje, né, em termos de totalidades, eu vou arriscar aqui dizer que dá para classificá-las em três tipos. Tá? Nós podemos ter diversas classificações, muitos tipos de totalidade, cada tipo de totalidade leva a um tipo de holismo. Eu vou sugerir três tipos de totalidades. A primeira formada, né, por elementos muito parecidos, talvez até idênticos, mas não é necessário, né? É só ser muito parecido que está bom. Exemplo, substâncias químicas, né? As substâncias são formadas por elementos, os elementos ali formados por átomos, certo? Esses átomos são parecidos, eles diferem ali no tamanho, mas a estrutura é a mesma, elétrons, prótons e tudo mais, certo? A substância, por exemplo, a água, é muito diferente dos elementos que a constituem. Dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio formam uma molécula d'água, o H2O. Pois bem, oxigênio, né, é fundamental para que haja combustão. E o hidrogênio é extremamente inflamável, né, é combustível. Então o que eu iria esperar da mistura de oxigênio e hidrogênio? Algo que nem o Zeppelin explodindo aí. Aqueles dirigíveis do passado, que eram cheios de hidrogênio, e que no ar com oxigênio, realmente pegava fogo, explodia. A água, ela combate o fogo. Então dá para se ver aí, e a totalidade é diferente da soma das partes, correto? Nesse sentido, o tipo de totalidade temos com elementos muito parecidos. E se esses elementos não forem tão parecidos, mas pertencerem ao mesmo domínio? O que é um domínio? Domínio é um campo de conhecimento. Por exemplo, o campo inorgânico. Quando eu falo de substâncias químicas em geral, é o campo inorgânico. Nós temos o campo orgânico, tá? O domínio orgânico. Nós temos o domínio, o campo mental, certo? E eu tenho totalidades, por exemplo, que são do mesmo domínio. Não são com elementos tão parecidos, mas estão no mesmo domínio. Exemplo, domínio orgânico. Vamos imaginar o corpo humano. Nós temos um órgão como o fígado. O fígado é formado de tecidos. Os tecidos ali são formados de células. Mas nós temos células individuais que agem até individualmente ali, certo? As células do sistema imunológico, por exemplo. Tá? Eu posso dizer, então, que o órgão fígado e a pequena célula do sistema imunológico são elementos de um mesmo sistema. O nosso corpo. E o nosso corpo tem propriedades que nem esse órgão, nem essas células têm. Nesse sentido, nós temos uma totalidade orgânica, viva, certo? Quando um órgão e uma célula, em questões de vida, eles estão em estágios diferentes. Esse é o segundo tipo de totalidade. O terceiro tipo de totalidade, nós temos elementos em domínios diferentes. Por exemplo, mental, orgânico e inorgânico. Como é que a mente, né, ela interage com a matéria? Bem, físicos, químicos, filósofos tentam explicar isso há centenas de anos e ainda não há uma explicação definitiva. Essas totalidades talvez sejam as mais interessantes, a gente vai tratar muito com essas totalidades. O pensamento holístico é muito apropriado para se tratar dessas totalidades com elementos de vários domínios. Tá? E como eu trato das totalidades? Normalmente com modelos. Eu tenho modelos que tratam das totalidades, né, de uma forma
mais matemática, como padrões, por exemplo, né? Eu tenho os elementos descritos por números e esses números vão em agregado, né, ocupando estados diferentes com o tempo. Esses padrões, por exemplo, hoje nós temos programas que os descrevem matematicamente e eu consigo fazer previsões, por exemplo, na meteorologia, na economia. É uma forma de tratar com totalidades, certo? Vamos falar sobre isso no futuro. Aqui, hoje, nós vamos falar sobre modelos, né, criados enxergando elementos constituintes dentro da totalidade. Né? São modelos ideais. O que quer dizer modelos ideais? Modelos que vêm da ideia. Não é o melhor que pode ser. Quando a gente fala assim, aluno ideal, fala, o melhor aluno que pode ser, não. É o aluno segundo a ideia de alguém, normalmente um professor. E esse aluno não é igual a um aluno real, certo? Para o bem e para o mal. O que acontece com modelos é que nós podemos ter menos elementos, é o mais comum, mas até mais elementos que a realidade. Vamos pensar, por exemplo, no estudo de física da queda dos corpos, e eu tenho a resistência do ar. Certo? Essa resistência do ar, tá, é desprezada para muitas análises de queda de corpos. Agora, se eu for projetar um avião, é impossível projetar sem dados da resistência do ar. É uma variável fundamental em aeronáutica. Então, os meus modelos eles vão incorporando mais ou menos elementos da realidade conforme necessários. Certo? Então, não confundir modelo com o melhor que pode existir. O modelo que eu vou utilizar aqui para estudar totalidades é o modelo que eu utilizei na minha tese. Eu, na verdade, criei este modelo para a tese. Né? Não é o modelo mais correto, nem poderia ser, mas com certeza não é o mais errado. Eu já usei para algumas aplicações e tive bons resultados. Certo? Então, vamos tratar desse modelo e, neste modelo, a totalidade é enxergada por 3 dos seus elementos. O primeiro elemento a gente vai chamar de núcleo, que é uma descrição dessa totalidade. Tá? Essa descrição vai variar muito conforme o tipo de totalidade e conforme o tipo de trabalho que eu vou ter. Exemplo, vamos pensar no tigre, é um objeto de pensamento, de atenção, de estudo. Tá? Um tigre, ele está num zoológico, ali vai ser observado por um veterinário. Não tem tigre no Brasil, no zoológico tem. Mas se quiser pensar numa onça pintada, tá? Para esse exemplo, tudo bem. Pois bem, voltamos ao tigre. O tigre está lá e o veterinário vai olhar o quê? Ele vai olhar o corpo do tigre, tá, os processos metabólicos do tigre, mandar fazer exame, ver se ele tem as vitaminas necessárias para ser um tigre sadio. Ele vai olhar externamente ali na pelagem à procura de parasitas, também vai considerar a existência de parasitas internos com outros exames, certo? Mas o núcleo que ele vai descrever vai ser quase que coincidente com o corpo do tigre. Agora, um ecologista. Bem, para um ecologista, ele tem que considerar que o tigre, assim como a onça pintada, é um animal territorialista, territorial. Ele marca o seu território. Né? E se tiver um tigre entrando no território de um outro tigre que o demarcou, tem encrenca na certa. Então, o ecologista ele vai ter que enxergar tigre mais território como uma totalidade, uma descrição num âmbito muito diferente. O veterinário não poderia fazer isso? Dependendo do tipo de trabalho, pode, mas às vezes ele não tem tempo, não tem condições de fazer. Então, essa possibilidade do foco variante conforme o tipo de trabalho é fundamental na descrição do núcleo. Segundo exemplo, tá? Um casal. Um casal pode ser descrito pelo auditor da Receita Federal e ele vai ser simplesmente um gerador, né, de renda ali. Ele vai ter renda, tanto o marido ou a mulher, certo? Como vai ter despesa. E esse casal vai ser analisado ali em cima, né, dessas duas variáveis principais, rendas e despesa. Tem filho, vai entrar como um componente aqui para ser abatido no total de imposto a pagar, certo? Não vai estar interessado esse analista na educação que é dada para o filho, por exemplo, correto? Bem, um foco, um núcleo descrito de uma maneira bem mais abrangente, né, vai ser aquele obtido por um terapeuta de casais. Para esse terapeuta de casais, além dos indivíduos que compõem o casal, certo, vai ter que ser considerado como é a relação com os filhos, certo, as profissões, as ideias que eles compartilham, que divergem, os círculos de amigos são iguais, tá? É o mesmo círculo ou são 2 círculos diferentes, como é que as famílias dos indivíduos deste casal, elas interagem com o casal.
Olha só uma descrição muito mais rica desse núcleo. Tá? É fundamental para o terapeuta de casais. Um terceiro e último exemplo, um programa de saúde, certo, de uma empresa para os seus funcionários. Né? Um núcleo mais restrito vai ter lá o programa formado pelos recursos, né, pelos funcionários aos quais é destinado o programa, né, e para também os benefícios que se espera desse programa. Agora, se o programa está sendo descrito de uma ótica mais sociológica, né, é interessante observar como as famílias desses funcionários são afetados por esse programa de saúde. Né, e, às vezes, como a comunidade no entorno da empresa se relaciona com esse programa. Porque podem existir conflitos e podem existir sinergias entre o programa da empresa e os programas municipais de saúde. Tudo isso vai ter que ser pensado, certo? Pois bem, nós temos as totalidades se mexendo no tempo. Tá? Então, um outro elemento da totalidade é a temporalidade, passado, presente e futuro. Bem, disso a gente vai falar no próximo vídeo, certo? Por enquanto, vocês já entenderam essa questão do núcleo, né? Então, nós ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, fica muito mais fácil para vocês voltarem quando quiserem, tá? E acompanharem todos os vídeos. Um grande abraço para todos, até o 5º vídeo.